Você sabe se seu site está preocupado com a experiência do usuário? No vídeo de hoje, você vai aprender um checklist e entender de uma vez por todas se o seu site está criando uma boa experiência para os seus clientes. Esse vídeo aqui é baseado num livro do Fabrício Teixeira, da Casa do Código, chamado Introdução ao UX Design. E nesse livro você vai encontrar o checklist no seu formato completo. Esse é um checklist bem objetivo, com perguntas que vão te auxiliar a entender se você está propondo a solução certa, beleza? Esse é um checklist que passa por 5 fatores principais, sendo eles a simplicidade, acionabilidade, inteligência, agradabilidade e principalmente a relevância. Esse vídeo aqui é uma versão resumida desse checklist. Caso você queira ter a versão completa dele, nós sugerimos que você adquira o livro de Introdução ao UX Design do Fabrício Teixeira e assim entenda toda a teoria e todas as informações mais aprofundadas, beleza? Bom, eu tô aqui com a minha colinha e eu vou aqui passando então com as perguntas que a gente considera mais relevante, né, em cada um desses tópicos, beleza? Então, começando pela simplicidade. É possível reduzir elementos sem prejudicar a conclusão de tarefa? E é possível revelar as informações progressivamente? A sua tela, o seu visual, está consistente? As informações estão sendo apresentadas em pequenas doses? Você pode priorizar ou despriorizar visualmente algumas ações para que a ação primária receba maior importância? Você consegue reduzir ou tirar algum campo de formulário? A sua usabilidade já foi testada com usuários reais? As métricas existentes estão sendo utilizadas da melhor forma? Bom, para a questão de simplicidade, a ideia é que você reduza ao máximo possível com o intuito então de reduzir o atrito com o usuário. O segundo item, a acionabilidade, você precisa se perguntar então: você está deixando claro a direção que o usuário deve tomar? Você está explicando, ao mesmo tempo que você dá a direção, você explica o que vai acontecer em seguida? Você está indicando para o seu usuário o que ele pode interagir ou não? Isso está claro para ele? Você está frequentemente incentivando ele a seguir adiante? Você está situando ele o tempo todo dentro da sua estrutura, do seu site, do seu e-commerce? Você está informando todas as informações necessárias para ele tomar as decisões e ações? Quando acontece algum erro, você ajuda ele a resolver esse erro? E você está evitando de criar rua sem saída? Esse é um item muito importante. Muitas interfaces podem, às vezes, cometer o erro de criar caminhos, percursos, fluxos onde não tem uma saída, um ponto final. Isso pode sim gerar uma frustração e deve ser evitado. Beleza, o terceiro item é sobre inteligência. Então, nesse item você está destacando a ação mais comum entre outros usuários para facilitar então essa tomada de ação. Você previne os erros antes mesmo deles acontecerem. Você tolera distrações e erros do próprio usuário. Você usa as informações que o usuário fornece para você da melhor forma possível. Você automatiza processos para simplificar o esforço que o usuário tem que fazer com a sua interface. E esse é um ponto muito importante. Você aproveita de outros sentidos como tato e audição para tornar essa experiência ainda mais significativa. Bom, o penúltimo item, e é um das mais importantes, é a agradabilidade, né? O quão agradável é a sua interface para os usuários. A agradabilidade vai ter alguns fatores principais, sendo eles a humanização de tom de voz. Então, você humaniza o tom de voz dos seus textos. Imagens, elas estão humanizadas também. As imagens, elas estão alinhadas com o branding da empresa. Então, não somente a imagem tem que estar alinhada com a marca, mas o tom de voz, os ícones, os formatos, as formas, cores, tudo tem que estar extremamente coerente. Os elementos estão em um tamanho, tanto textos quanto botões, acessíveis em todos os dispositivos. Isso a gente entra até no fator sobre responsividade e assim por diante. Então, a mesma experiência que o usuário tiver no desktop, ele tem que conseguir fazer as mesmas ações, resolver os mesmos problemas em outras plataformas, como tablet e celular, né?
As animações e transições, elas estão sendo utilizadas da melhor forma? Isso é até um fator que pode ser considerado como um extra na interface, onde você utiliza animações, então, para tornar mais prazerosa, mais fluida, né? E também para comunicar também as ações que ele tomou tiveram algum resultado. E o site também ele evita criar rotas de desvio na experiência. Isso também pode levar a alguma frustração, dependendo da situação, em que o usuário espera fazer alguma coisa e ele é desviado da sua rota principal. Então você deve se perguntar se ele cria esses desvios e evitar sempre que possível. Então, o seu site ele também está claro por que ele está solicitando determinadas informações. Formulários, eles estão claros por que eles estão solicitando aquelas informações, e assim por diante. E o sistema permite a agilidade do usuário. Isso é um fator também que ele pode ser considerado, principalmente, está acontecendo alguma tela de carregamento, ele pode fazer outra coisa enquanto essas informações estão sendo carregadas. Você permite agilidade, então, para que ele possa tomar outras ações ao mesmo tempo que ele espera algum evento ocorrer. E o site proporciona surpresas agradáveis. Isso também é um fator que vai fazer a sua interface, o seu produto, o seu site ser ainda mais memorável. E por último, né, a gente vai considerar o fator de relevância. Então, as funcionalidades que ele espera encontrar, ele está encontrando no seu site. Você também deve se perguntar por que as pessoas usariam o seu produto ao invés de um concorrente. As tecnologias que você escolheu para construir o seu produto, elas são as mesmas que os usuários estão acostumados, que têm acesso? Você está acompanhando as principais métricas e funcionalidades e também analisando quais são menos ou mais acessadas? Você consegue reduzir ainda mais a complexidade removendo essas funcionalidades? Você consegue trazê-las com maior relevância? Analisar esses dados também ajuda a criar uma melhor experiência com o usuário. Você também pode perguntar aos seus usuários se o seu site, o seu produto, o seu e-commerce, ele está entregando aquilo que de fato ele esperava que fosse entregue. Ou seja, se o seu produto de fato está fazendo aquilo que ele se propõe. E por fim, né, se você está usando todas essas informações colhidas pelo usuário para melhorar o produto. Afinal de contas, um site, um e-commerce, ele não é algo estático. Ele está em constante evolução e é importante que você utilize essas informações que estão sendo coletadas para evoluir ele ainda mais. Bom, então foram esses os 5 pontos para identificar se o seu site ou e-commerce está de fato se preocupando com a experiência dos usuários. Bom, gostou desse checklist? Não esquece então de também dar uma chance de conferir ele na íntegra no livro de introdução ao UX Design do Fabrício Teixeira. E também, lógico, como de praxe, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, mandar pra galera aí. Até mais!